Fala, meus amores, eu sou o Wallace Mendes, estou aqui com uma convidada muito especial do nosso podcast O Sucesso é Agora, toda terça e quinta trazendo convidados para conversar aqui com a gente. E o papo hoje é com ela, uma especialista que eu vou deixar ela se apresentar daqui a pouquinho. Ela é Amanda Justin, é mais ou menos isso, né? Ela é psicanalista clínica, hipnóloga nacional e internacional. Gente, a mulher é fera e a gente vai tirar aqui muitos mitos, né, sobre esse tema incrível. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast O Sucesso é Agora. A gente sempre traz convidados muito importantes aqui e esse papo é entre amigos. Aproveite e já se apresente aí para o nosso público. Bom, me chamo Amanda Juste, sou psicanalista clínica e hipnóloga, master internacional e nacional. Estou aqui hoje com o Wallace Mendes, né, com o canal dele, O Sucesso é Agora, não é isso? Isso. Muito bom. Então é um prazer estar aqui, Wallace. E a gente vai conversar um pouquinho sobre beleza, hipnose e bem-estar, né? Acho que seria interessante. E falar dos mitos e verdades de hipnose, do Setembro Amarelo, que é uma campanha muito interessante para esse mês, da conscientização, da prevenção ao suicídio, né? Valorização à vida, dizer que você não está sozinho, é importante pedir ajuda, é muito importante pedir ajuda, né? A vida é cheia de possibilidades. Então, não vale a pena desistir. É muito importante persistir e tentar todas as possibilidades que a vida tem para você ser feliz. E você tocou aí no ponto do Setembro Amarelo. Para quem não conhece, como que criou-se essa data tão bacana? É interessante porque a história do Setembro Amarelo ela veio dos Estados Unidos. Foi um rapaz de 17 anos que ele cometeu suicídio. E a família ficou se perguntando o que aconteceu. Todo mundo queria saber o que poderia ter feito diferente, o que poderia fazer para ajudar aquele jovem, né, tão novo, 17 anos, tanta vida pela frente. E fizeram uma campanha, né, distribuíram vários cartões, por favor, não faça isso, por favor, peça ajuda, implorando, né, vários cartões distribuíram. E esse rapaz, ele tinha um carro amarelo. Então, a campanha lá... Por isso a cor amarela, né? A campanha lá ficou na prevenção do suicídio por conta do carro que ele tinha, que era amarelo. E aí ele saiu distribuindo vários panfletos, né? Pedindo para as pessoas não desistirem da vida, para pedirem ajuda. E assim, a gente sabe que hoje as redes sociais ela tem uma questão muito da comparação, né? As pessoas se comparam demais. Isso causa uma tristeza profunda, né? E é importante todo mundo olhar para si. Porque cada um de nós, a gente merece ser feliz. Então, não é a vida do outro que é melhor do que a sua. É a sua que você tem que prestar atenção e buscar essa felicidade interior, até falando de beleza, né? Sim. Falando de beleza. É muito bom a gente se maquiar, né? Hoje eu vim toda produzida aqui. Menina, só maravilha aqui. Porque eu sabia que o seu canal, assim, é um canal sério, é um canal realmente, né, bacana. E você é um profissional incrível, também da área da beleza, então não podia fazer menos, né? Chegou chegando, viu, gente? Me Amanda, preparei. É desse jeito. E você falou sobre uma coisa que é bem interessante, esse espelhamento. Nós trabalhamos na área da beleza, a gente sofre muito isso com os profissionais, por exemplo, que se espelham tanto em outros profissionais de sucesso e eles acabam esquecendo, por exemplo, o seu próprio sucesso, o seu próprio processo de crescimento. E as redes sociais, de alguma forma, ela atrapalha clinicamente essas pessoas que querem viver esse espelhamento na vida do outro. Sim, é interessante você ter falado sobre isso. Por quê? Porque uma coisa é você se inspirar em alguém. Sim. A inspiração, ela vem de um conhecimento comum, a gente adquire conhecimento exatamente dessa maneira, a gente vê uma coisa primária, né, e a gente melhora isso, né. Existe, por exemplo, esse copo, eu achei lindo esse copo, eu quero fazer copos. Então, o que é que eu posso fazer para dar o meu toque especial, né? E aí, o que acontece? Muitas pessoas, elas ficam se espelhando demais e cria uma certa obsessão para aquilo. E aí é onde vem a angústia, a frustração, porque não está conseguindo chegar no nível que o outro chegou, até porque não sabe nem o que o outro passou.
Sim, não conhece o processo. Não conhece o processo. E cada pessoa tem um próprio processo. E o processo, por exemplo, na clínica, na psicoterapia, é exatamente enxergar qual é o seu processo. O que você quer? Você pode conseguir tudo o que você quiser. Agora, existe um processo. Não é assim. Ah, porque o fulano conseguiu, você vê ele com tudo que tem. É o toque de mágica, não acontece. Não acontece. Mas você pode sim colocar como meta, né, fazer um processo psicoterápico e através disso chegar nos objetivos possíveis. E assim, o mais importante, Wallace, sabe o que é? É a jornada. Existe a meta. Mas onde a gente vive mesmo é na jornada, é na caminhada. Então, muitas vezes as pessoas querem chegar no ponto final e não aproveitam a jornada. Quando chega lá, não tem graça. É verdade. E eu falo muito com meus alunos, por exemplo, e a Amanda também, tá, gente? Ela tem cursos, né, Amanda, na área de hipnose, é isso? Para que as pessoas conheçam um pouquinho aí do seu processo também. Você dá mentorias. Em breve nós teremos um curso online incrível com ela, porque eu já tô sabendo de tudo aqui nos bastidores. E ela vai deixar o Instagram, vai deixar tudo aqui para vocês encontrarem ela. E já vou fazer também umas sessões aqui com ela. E, vou, com certeza. Amanda, então assim, eu pego alguns alunos que eles trazem para mim, por exemplo, uma responsabilidade que não é minha. A minha responsabilidade é de ensinar como mentor a melhor técnica, o posicionamento diante das redes sociais, que eu trabalho isso muito no meu aluno, sobre vendas, sobre marketing, que está dentro do que eu estou planejando para ele. Mas esse sucesso, muitas vezes, que ele deseja, como você acabou de comentar aqui, de forma obsessiva, ele não vai encontrar da noite para o dia. Então, aparece muito paciente, por exemplo, com um problema que ele acha que você que vai resolver o problema dele, e como você trata isso? Quando a pessoa chega na minha sala, existe um problema, né? Existe angústia, ansiedade, fobias, medos, né? Até o medo do sucesso acontece muito. Então, o que eu faço? Como eu sou hipnóloga, na hipnose eu trabalho especificamente para vencer isso. E é uma ferramenta rápida de superação, né? Então, assim, vou contar um pouquinho como é que a hipnose entrou na minha vida, tá? Vamos lá. Bom, a hipnose, eu tinha medo de hipnose. Mas é um mito que muita gente tem. A gente estava até comentando sobre isso, que ela vai quebrar aqui um pouquinho dessas crenças, né? Que as pessoas têm medo Enfim, vou deixar ela falar aqui. Peraí. Exato. Eu tinha medo, eu tinha bruxismo. Aí uma amiga minha, psicóloga, ela falou assim pra mim: Amanda, por que tu não trata o teu bruxismo com hipnose? Eu, não, vou tratar isso não, sei lá. Não, que coisa esquisita. Vou ficar assim igual um fantoche, né? Sim, mestre. E aí a pessoa vai fazer assim, eu vou parar de ter bruxismo? Como assim, né? E aí eu tive um outro contato, né, com a hipnose. Eu vi outros profissionais aplicando, eu falei assim, isso é hipnose? Eu preciso saber mais, eu tô achando interessante. Aí eu fiz a formação em psicanálise, né, amo a mente humana, amo conversar com as pessoas e deixá-las melhores, sempre fui assim. Mas a hipnose começou a me chamar a atenção. Eu falei, eu preciso saber o que é isso, o que é que faz uma pessoa melhorar um trauma, né, assim, de forma mais rápida, porque com a hipnose ou com a psicanálise eu demoro um pouco mais. Mas eu fiquei curiosa. E aí eu fiz um curso de hipnose e eu me apaixonei. Eu vi que não era nada disso. Inclusive, na resolução 013/2000 do Conselho Federal de Psicologia, ele autoriza a hipnose como ferramenta da prática psicológica. E aí, quando eu vi vários artigos científicos, eu vi estudos, tem estudos na Veja, na Isto É, eu falei assim, eu preciso saber mais. É isso que eu quero fazer. E aí eu fiz mais cursos. Eu tenho uns 9 cursos de hipnose. E o meu curso, eu coloquei tanto a hipnose, os melhores, né, conceitos dos cursos que eu já fiz, quanto a introdução da psicanálise, do desenvolvimento humano, que eu acredito que é muito importante para um hipnólogo,
saber como é que funciona o indivíduo no desenvolvimento humano. Neurociência, eu coloco no meu curso também, então ele tá bem completinho. Bem completinho, gente, tá completaço, né? Então, pronto, me apaixonei. No começo, quando a gente faz o curso, a gente aplica em familiares. A gente começa a testar, né? Tem que pegar os seus familiares. Que é contra, inclusive, por exemplo, como psicanalista, eu não posso atender família, eu não posso atender amigos, mas é diferente da hipnose. Porque na hipnose, você só permite aquilo que você quer. Por exemplo, se eu fizer uma hipnose com você, você só aceita o que você quer. Se eu disser assim, Wallace, me dê a conta do seu banco e a senha. Você não vai fazer isso. Porque você está totalmente consciente. O que a gente vai fazer? A gente vai se concentrar no inconsciente e ali trabalhar as questões psíquicas de forma concentrada, mas você está completamente consciente. E é um processo de confiança também? Claro, com certeza, com certeza. É importante confiar no profissional. É uma das primeiras coisas que eu falo para o paciente quando ele chega na minha sala. Eu digo assim, olha, você tem que olhar para mim e saber que aqui é a sala do segredo. Já, inclusive foi uma paciente pequenininha que falou assim, eu quero ir lá na Amanda porque é a sala do segredo. Mas realmente é um espaço seguro e precisa disso. Porque se o paciente olhar para mim e falar assim, não vou ter coragem de falar isso pra Amanda. Aí eu vou dizer, não tem problema você escolher um outro profissional. Porque o que eu mais quero é que você fique bem. É que você resolva as suas questões psíquicas. Se eu tô te atrapalhando, por que você tá vindo? Entende? Eu quero que meu paciente supere, seja feliz para ontem. E aí, falando um pouquinho sobre a questão da hipnose, né? Eu tive um contato com meus familiares, né? Consegui colocá-los em transe, né? E aí, resolvi algumas coisas com eles, que eu não posso falar, lógico, né? Sigilo total. Mas eu fiquei mais impressionada. Eu falei, que coisa maravilhosa. Inclusive, quando eu fiz o curso, também fui hipnotizada. Eu cheguei lá e falei assim, eu não vou deixar ninguém me hipnotizar. A gente chega sem acreditar. Eu passei por um processo parecido e disse, acontece com uma mãe. Não vai acontecer comigo. Não vai acontecer comigo. Mas foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Foi muito bom, porque eu encontrei um problema que eu nem sabia que existia e melhorou minha vida 1000%. E uma coisa que aconteceu, que eu vou compartilhar, eu nunca falei pra ninguém. Mas vou compartilhar aqui exclusividade. Quando a gente faz o curso, a gente coloca algumas metas no início do curso. E aí, alguns anos depois, eu encontrei essas metas. E eu atingi todas as metas. Então, o que acontece? A gente grava no inconsciente e a mente persegue a realização. Olha que bacana. É incrível. E aí, falando sobre isso, né, a hipnose... ela é um processo natural da mente, de foco e concentração. Todos os dias, o tempo todo, nós estamos passando pelo processo de hipnose. Por exemplo, vou lhe perguntar, já aconteceu com você de você procurar as chaves do carro e ele está bem pertinho? Sim. Você estava em transe? Ou você está preocupado com os boletos e alguém fala com você e você não escuta? Acontece direto, gente. Ou quando eu vivo hipnotizado agora. Todo mundo vive hipnotizado. A gente está programando a nossa mente o tempo todo. Ou quando você está dirigindo um caminho, que você está preso na atenção do pensamento e parece que o caminho é mais curto. Mas a gente vai às vezes para um lugar e diz assim, para ir demorou mais do que para voltar. E pegamos o mesmo trajeto. E às vezes você nem notou uma coisa que passou que da outra vez você notou. Sim. Né? Outra coisa muito comum é os filmes. Você gosta de filme? Eu amo. Você já chorou ou sentiu raiva de alguma coisa no filme? Eu choro até assistindo Bob Esponja. Eu sou muito mole. Eu sou aquela pessoa que assisto, sessão da tarde, falta morrer de chorar. Eu olho pro lado, o Lucas também tá chorando e tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente. Aí o que aconteceu? Você tá tão concentrado, mesmo você sabendo que eles são personagens ou desenho animado que não tá acontecendo de verdade, não é algo real, mas você se conectou com aquela imagem. Você estava concentrado, você estava focado e você conseguiu resgatar aquelas emoções. Então, na clínica, no processo clínico, é exatamente isso. É quando a pessoa tem a confiança no terapeuta, né? Sabe que é um terapeuta sério, é importante a procura do terapeuta sério.
ético, né? E aí, essa confiança, ele permite o acesso a memórias do passado. Essas memórias, elas estão negativas. E elas trazem essa negatividade até hoje. Então, o que a gente faz no processo? A gente vai apagar a memória? Não, não dá para apagar a memória. Mas a gente pode ressignificá-la. Porque a nossa mente inconsciente, ela é pura imagem e emoções. Então, quando a gente acessa e resolve ali o problema que devia ter sido resolvido naquele momento, pronto. Lindo. Uma mágica, né? É lindo. Eu inclusive tive um paciente que ele chegou e falou assim, ele tinha um problema, né? Eu não vou dizer o que é. Eu sou muito assim, eu não digo nada, certo? Mas eu vou dando umas dicasinhas. Então ele falou assim, Amanda, olha, parece que você fez assim. Aí eu falei, obrigada. Mas não é assim. Mas a questão, né, Amanda, que quando você começa a entender, a se entender também, a coisa vai funcionando. Inclusive em alguns treinamentos que eu já fiz, de PNL, enfim, e eu chegava assim, tipo, isso aí é conversa e tal. E nos primeiros momentos em que eram aplicados alguns exercícios comigo, eu me quebrava inteiro. Então, você tocou agora em um assunto que é bem importante, você trazer coisas que aconteceram, que você viveu de uma outra forma, né? E eu, por exemplo, eu perdi meu pai, eu não vivi esse luto, porque eu tive que ser forte para sustentar a minha família. Entendi. E aí, tempo depois, eu vi que isso foi um problema de não ter vivido esse luto, de não ter demonstrado a dor, de não ter chorado, de não ter realmente passado por aquilo. E as pessoas, às vezes, elas não entendem que é necessário. Sim. Que a maioria dos traumas, nossos traumas, a gente traz da infância. Isso. A gente não entende porque que, de repente, a gente passa a punir outras pessoas por algo que aconteceu lá atrás. E foi nesse processo de psicanálise, por exemplo, e onde eu conheci também a hipnose, que eu entendi o porquê que os meus relacionamentos, eles eram sempre, tinham o mesmo padrão. Exato. Eu tinha aquele padrão e, de certa forma, eu queria machucar aquela pessoa que estava comigo, tentando puni-la por algo que alguém fez comigo na minha infância. É como se fosse uma dívida. Isso, eu digo, nossa, como é que pode? E o padrão se repetia em todos os relacionamentos. Então eu tive que voltar lá atrás, resolver isso aí. E digo mais, vou dar um detalhe, não é maldade, é inconsciente. Você fazia sem saber disso. E isso, muitas pessoas passam por isso. Às vezes elas estão num relacionamento, os padrões vão se repetindo. Às vezes acho que o problema é a outra pessoa. Às vezes acho que o problema tá ali naquele momento, mas não é do passado. Eu vejo muito também as pessoas assim, eu tenho um dedo podre. Isso. Eu só escolho, eu digo, você tá escolhendo o padrão que você quer escolher. Uhum. Eu tenho uma amiga que ela diz, eu tenho um dedo podre pra homem. Eu só atraio. Só atraio o homem que me trai, que me magoa, que me machuca. De você tá atraindo o padrão que você já é acostumada. Que precisa ser tratado com a terapia. Exato. É e hoje, por exemplo, Amanda, o teu público são mais mulheres, são mais homens, ou é um público misto? Como que funciona? Pronto. Eu tenho especialização na hipnose criança, adolescente e adultos. Hoje eu atendo criança, adolescente, adultos e idosos. Já vou levar a Maria. A Maria tem bruxismo, minha filha. Tem 6 anos. Linda. E se a pessoa precisa, eu atendo. Se é o meu foco é hipnose, é resolver os traumas, as angústias, as fobias, as ansiedades. A pessoa tá com pânico. Já tive pacientes que não conseguiam sair de casa. Então, nós fizemos, o processo psicoterápico foi incrível. Vícios. A pessoa tem vícios, compulsões. A gente consegue fazer um processo, precisa ter paciência. Aí eu gosto muito de dar a comparação do copo com água. O que é isso? A nossa vida é como um copo vazio. E aí vem os problemas e a gente vai enchendo o copo de água. Eu não vou melar só... Fique à vontade. Então, a gente vai enchendo o copo, cheio de problemas e não resolve, não faz terapia. E vai enchendo, faz coisas terapêuticas, né?
Por exemplo, ir no salão, se arrumar, fazer as unhas, fazer uma massagem, comprar uma roupa nova. Tudo isso é terapêutico, mas não vai resolver a raiz do problema. É igual a medicação. Uma pessoa que se medica, ela vai estar emocionalmente equilibrada, porque o que é que a medicação faz? Ela vai equilibrar os padrões químicos, que esses padrões químicos ele vai te dar um humor. Excesso de cortisol, estresse, ansiedade, medo, taquicardia. Excesso de serotonina, felicidade. Excesso de dopamina, prazer imediato. Passou, acabou. Que são os vícios. É bom a dopamina? É, mas em excesso faz mal. Né? Inclusive ela protege o cérebro, mas isso é uma aula, né? É um outro processo. É um outro processo. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, a medicação ela vai equilibrar. Então você tá bem, você tá ali, mas e quando você para? Tudo volta, porque a raiz não foi resolvida. Então a terapia é muito importante pra gente resolver a raiz do problema. E é resolvendo a raiz do problema que as coisas começam a funcionar. E aí falando sobre os problemas, né? Então a gente vai enchendo o nosso copo. Até que a gota d'água, não tem essa expressão, né? Sim. Transborda o copo. E aí entra em parafuso, né? Aquela como vontade dizem. de matar o povo. Surta. Ah, eu surtei. Porque foi a gota d'água. Você esperou o copo encher completamente. Então é importante estar esvaziando o copo. Fazer uma terapia, né? Uma psicoterapia. Tá precisando? Procura um profissional, dá uma ligada, tem vaga, eu preciso desabafar. E eu vou até dizer alguns canais de apoio gratuitos que a pessoa pode pontualmente estar esvaziando o copo, por exemplo. Sério? Sério, muito legal. Vou dizer já, só um segundo. Então, quando isso acontece, a pessoa chega às vezes na minha sala e fala assim, vamos esvaziar o copo imediatamente. Calma, é um processo. Vamos ter paciência, porque você esperou esse tempo todo, né? Calma, vai dar certo. Confia. E aí a gente vai esvaziando o copo até que a pessoa fica, não, tô bem, eu dou alta, adoro dar alta, adoro. Você acredita? Eu adoro dar alta, eu quero logo que a pessoa vá viver a vida, seja feliz. Pois eu não quero a alta. Só que ele quer continuar. Ah, tudo bem também. Então, tem um canal de apoio muito interessante, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. O número é 188, então se você tem uma questão, né, lá eles dão muito apoio ao suicídio, inclusive. Se você tem uma questão, se eu preciso resolver isso agora, eu não tenho com quem dizer, eu não tenho coragem de falar pra ninguém, mas sozinho eu não consigo. Aí vai tentar um psicoterapeuta, não tem vaga. Aí fica tentando qualquer um, né, pra poder se livrar daquele problema. Pode ligar para o 188, eles são muito bacanas, são bem atenciosos, é gratuito. Eles vão acolher a sua demanda muito bem. Só que não é um processo psicoterápico, porque quando você desliga, vem outro atendente. Sim. Né? Não é um processo contínuo. Isso. Nossa, que bacana, gente. É 188 o número, né? 188, CVV. Olha que lindo, que maravilha. Então hoje, o que você diria, por exemplo, você falou de arrumar o cabelo, de fazer compras, e tem gente que usa isso como principal ferramenta para ficar bom, para se sentir bem, nem para ficar bom, para se sentir bem. Isso, a longo prazo, pode amplificar o problema ou não? Eu adorei sua pontuação agora, porque um dia eu tava olhando o Instagram e vi um post de um rapaz que ele falou assim, tudo que eu queria agora, eu não queria terapia, tudo que eu queria agora era 10 mil reais, uma passagem, né? Uma passagem pra Paris, eu não sei, foi uma coisa assim bem distante, bem massa, né? Eu só queria isso pra resolver minha ansiedade, minha angústia, não sei o quê. Só que, será que uma pessoa que vai pra uma viagem dessa e não tem saúde mental, ela vai aproveitar a viagem? Será que uma pessoa que tá passando por um processo de angústia, um trauma, ou alguma dor que o cabelo arrumado vai melhorar? Talvez ali, quando o profissional ele chega lá e te deixa com a autoestima maravilhosa. Mas e quando você sai do salão, né? E quando você sai, como é que tá? Como é que tá resolvida essa questão? Vai resolver? Agora, se você faz uma viagem, se você tem esse dinheiro, se você vai todo maravilhoso, né? Linda, perfeito, tudo certo, com a saúde mental bacana, aí, meu amigo, É outra história. o céu é o limite. Aí
você sente prazer em cada detalhe da viagem. Cada momento, cada lugar que você vai, tudo fica mais leve. Você vê as cores dos lugares. Mas quando você não tá bem, não adianta. Não adianta. E aí eu mesmo tive uma experiência, né? Quando eu gostava muito de dançar zumba. E aí, tudo bem, tava lá dançando, tudo bem. Só que eu perdi a minha mãe. E aí, quando eu perdi a minha mãe, eu fui, né? A gente teve o luto, passou por toda a situação e eu fui tentar voltar a dançar. Quando eu cheguei lá, eu vi aquela animação. Meu professor, nossa, ele era muito animado. Ele é muito legal. Eu acho que ele tá assistindo. Ele é demais, ele é super divertido. Mas eu não estava conectada ali. Eu olhava pra tudo aquilo e falei assim, não tem graça. Não fazia sentido. Não, gente, eu não consigo fazer nada. Então, aí eu voltei pra mim, né? Eu faço terapia, é importante. Todos os profissionais da área da psicoterapia, eles precisam estar em psicoterapia também. Porque como é que a gente trata alguém, né? Não estando bem. Não dá, é difícil. E eu vejo isso, Amanda, também em todas as áreas. Por exemplo, eu atendo o público. E hoje eu consigo monitorar, por exemplo, quando os meus níveis de humor, por exemplo, estão mais lá embaixo. E eu gosto muito de conversar, gosto de ouvir. Eu digo que eu não sou só um profissional da beleza, eu sou um padre também, né? Porque eu tenho que receber ali todos os pecados que a pessoa quer tá falando pra mim. E ter o sigilo também, né? Que é importante. E tem dias que eu vejo assim, nossa, hoje eu não tô nesse nível. Porque eu percebo que as coisas, elas perdem esse brilho, perdem esse colorido, perdem o sentido. E aí eu já procuro uma estratégia para que ou eu melhore, ou eu procure também identificar de onde está vindo isso. Porque nada acontece por acaso. Uhum. E as pessoas, elas te veem, por exemplo, no Instagram, a gente estava falando mais cedo, te veem no Instagram, tu viajando, tu se posicionando profissionalmente, tu crescendo. Nossa, a vida dele é perfeita, a vida dele é maravilhosa. E elas não imaginam que de repente o que passa nessa coisa incrível que é a tua cabeça. E eu falo isso porque outro dia minha mãe conversando comigo e ela acha que eu sou a pessoa mais feliz do mundo. E eu pontuei pra ela a seguinte coisa: você imagina que eu sou uma pessoa solitária? Eu me sinto sozinho? Ela tá ficando louco porque tá cheio de gente do teu lado, é muita amiga, é muito cliente, é muito trabalho demais. Eu me sinto só em alguns momentos. Isso trazem traumas que, por exemplo, eu não gosto de viajar sozinho, jamais iria para um cinema sozinho, eu não tenho coragem de parar no barzinho sozinho, ir lá e comer ou no restaurante. Então eu sempre estou sempre acompanhado. Mas as pessoas visualizam sempre a coisa perfeita. E muita gente tem se escondido atrás dessa falsa realidade que são as redes sociais. Muita gente. Inclusive, eu vejo pessoas tímidas, por exemplo, que nas redes sociais não são. Parece que são duas pessoas diferentes, né? E é muito legal se fosse a mesma pessoa, não é? Sim. Aquilo que você está mostrando, claro que você não precisa dizer, eu tô ruim, isso aconteceu. Não precisa. Mas você precisa fazer terapia. Porque aí você vai mostrar de verdade aquilo que você quer mostrar. Porque se você está mostrando, é aquilo que te faz bem. Por que você não é assim na vida real? Né? Tem algum porquê? Então, por que não tratar na terapia? Né? Por isso que a terapia é lindo mesmo. É libertador. Eu sou apaixonado, já faço há bastante tempo. Eu sou desse jeito, gente, eu não quero alta. E hoje, quais são as barreiras que tu mais encontra em relação ao teu trabalho, à hipnose? O que ainda tem ali que as pessoas não aceitam mesmo, batem o pé? Que a gente sabe que tem muita coisa, mas eu vou deixar ela falar, gente. O que mais atrapalha é a questão dos mitos da hipnose, né? As pessoas acham que vai ficar fora de controle, as pessoas acham que você vai ficar preso no transe, que o hipnólogo ele vai fazer tudo com você, que você não vai saber de nada. E aí, isso não acontece, isso é mentira. É mentira, isso não acontece. Inclusive, se a pessoa está num processo de hipnose e eu passar mal, ela vai abrir os olhos e vai olhar, Amanda, vai me socorrer. Então, não é uma coisa que a pessoa fica no controle. Não é místico, não é religião. Não é sobrenatural. Sobrenatural, não é.
É ciência. É um processo natural da mente, de foco e concentração. Só que eu tenho um conhecimento da saúde mental para tratar aquilo. A gente passa o tempo todo programando a nossa mente em tudo que a gente faz. O que a gente é agora, daqui a 10 minutos a gente não é a mesma pessoa. De tudo que a gente viveu aqui nesse momento, eu tenho certeza que o seu conhecimento, o conhecimento de todo mundo, já é uma nova pessoa. Já sabe coisas novas. Então não tem como a gente ficar preso dizendo, eu sou assim e não vou mudar, né? E aí, com a hipnose, a gente consegue esse acesso, né? E também a transformação das pessoas. Transformação é a palavra. Gente, o assunto é tão rico, já quero tipo uma série, né? Que aquelas séries não acabam nunca. Chamar a Amanda aqui várias vezes com um tema de cada vez, pra gente passar gravando aqui um telecurso, né? Pois então, Amanda, hoje eu falo muito nos meus treinamentos que personagens eles não se sustentam por muito tempo. Então, uma hora você tem que ser você. Sim. E as redes sociais, eu percebo que elas camuflam muito o que realmente você... Eu falo, não precisa você estar chorando que acabou com o relacionamento e tudo mais, mas é necessário que você descubra, por exemplo, o que está te fazendo mal. Isso. E procurar ajuda. Exato. E porque a pessoa também só quer procurar ajuda quando ela já está no limite. É a história do copo cheio. O copo está transbordando, ela quer ajuda e quer secar rápido. Exato. Aí esse tipo de paciente dá um pouquinho mais de trabalho, como que funciona? Na verdade, não. Muitos pacientes chegam nesse ponto, né? Eu tenho pacientes de psicoterapia, né, contínuo, mas eu tenho pacientes emergenciais. E como eu trabalho com a hipnose, então é ótimo. Porque a pessoa está no ponto de mudança. Freud, ele tem uma frase incrível. Ele diz assim, sabe a dor? Sabe quando ela vai passar? Quando ela for maior que o medo de mudar. Ou seja, quando ela for tão grande, que você diz, chega, eu não aguento mais. Não, eu preciso mudar agora. Então, durante esse encher do copo, é o momento em que você fica, eu tenho medo de mudar. Do jeito que tá, é melhor do que o que eu não sei, o desconhecido. Zona de conforto. A zona de conforto, exatamente. Só que chega um ponto que realmente você diz, eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. E é uma das coisas que uma das primeiras coisas que eu também falo na minha sala, né, na minha clínica, quando a pessoa chega, eu falo assim, de 0 a 10, quanto você está disposto? 9. Vamos esperar mais um pouquinho? Esteja pronto, né? Eu preciso de 10. Claro que se tiver 9 a gente vai trabalhando, né? Mas eu preciso do ponto de 10, que é o ponto da mudança. Aí sim as coisas acontecem. Aí sim eu dou alta rapidinho. Nossa, dá alta, viu? Mas é exatamente para esses casos emergenciais, né? Um caso, por exemplo, de transtorno de pânico. É muito grave, a pessoa tá sofrendo todo dia, tem pensamentos catastróficos, tem sintomas de ansiedade severos no corpo, pode chegar até dar um derrame nos olhos, a ansiedade patológica. Então isso é um momento da gente ver de forma mais pontual, emergencial e breve, para que aquela pessoa possa conseguir viver o quanto antes. Um dia eu dei uma palestra e a mulher falou assim para mim, eu tenho uma filha que não tem jeito mais não, ela tem pânico. Não tem jeito mais. Aí eu falei assim, e o que a senhora está esperando para fazer um processo psicoterápico e agora ela conseguir viver? Porque ela disse que a filha dela precisa trabalhar, precisa atrás de emprego e não estava conseguindo, porque ela tem pânico, né? Eu falei, por que não passar por um processo psicoterápico? A mesma coisa quando a pessoa está com depressão ou com ideação, né? E aí, por que não se dá essa oportunidade, se dá essa chance de tentar essa porta, né, da psicoterapia para poder salvar a própria vida? E tem vários canais, tem hospital psiquiátrico, onde você pode, nesses casos, pode ligar para o SAMU também, que é 192, né, em casos emergenciais, em que uma pessoa está passando por uma ideação suicida, uma tentativa, né? Então, o familiar ali que está próximo liga para 192, que é a emergência, né? O SAMU.
ele vai até lá imediatamente para poder resgatar aquela pessoa, né? E passar por um processo medicamentoso é importante, a medicação é importante para casos graves. Porque tem quadros de depressão, por exemplo, que a pessoa não consegue falar, ela só chora. Então, como é que a psicoterapia vai atuar ali? Ela precisa daquele paciente com a medicação, para que ela consiga falar, e através do diálogo, a gente vai resolvendo os problemas e depois vai desmamando a medicação. É todo um processo. É um processo que precisa ser passado com paciência. E aí chega, como você falou, o paciente que chega com a gota d'água, né? Na minha sala, a gente respira, relaxa. Respira, Vamos relaxa. Paciente... Tem que ficar paciente. Vamos começar com o processo. Aí, assim, na minha sala, ela tem todo o clima. Ela foi projetada para um acolhimento, para o processo psicoterápico começar na entrada. Então, tem um jogo de luz, não é um jogo de luz de boate, lógico, né? Mas tem um jogo de luz para cada momento, para o momento da entrevista inicial, para o momento da gente... Trabalha ali todos os sentidos. Isso, para conduzir ao divã. É uma sala climatizada, ambientada, projetada para o bem-estar do paciente. Eu achei lindo uma vez. Quando eu não tinha minha sala ainda, eu tinha uma paciente que ela me acompanhava em outros consultórios, né? Que a gente alugava, né? Aluga por hora, né? E aí, eu achei lindo o que ela fez. A gente estava no processo, ela abriu os olhos e falou assim... Ela chorou, ela falou assim, nossa, que linda, Amanda. Que ela passou por isso, né, comigo. E aí ela falou assim, eu me sinto um pedacinho disso aqui. Eu falei, você é. E é pra você. Isso tudo aqui é para o seu bem-estar. É pra você superar. Eu tô aqui do seu lado. E é engraçado porque, às vezes, você como paciente, você nem imagina que aquilo ali realmente é pensado pra você. E aí, eu lembro quando eu estava fazendo terapia com um grande amigo, e lá sempre tinha as almofadas, eu sempre tinha a mania de colocar todas no lugar que eu queria, sentava no meio e tinha o maior cuidado para não desarrumar aquilo ali. Tem um pouquinho de toque também, né? E aí ele disse, qual a tua vontade? Eu disse, na verdade, eu tô tão cansado que a vontade é de eu deitar aqui. E ele, pois faz. Eu tirei o sapato, deitei nas almofadas e acordei 1 hora depois. Pronto. Aí eu disse, o que foi que aconteceu? Ele disse, tem 1 hora que você dorme. Eu digo, meu Deus, como foi que eu consegui apagar? Então, tudo é muito pensado também, né, Amanda? Sim, todos esses detalhes. Às vezes também o paciente pode chegar a dormir. E aí, dependendo da demanda, ou eu trago ele de volta, né? Ou eu deixo ele descansar. Porque ele é o momento dele descansar. Ele estava precisando daquilo. É o que ele disse. Se ele se permite, naquele momento, descansar, é porque era o momento dele descansar. Era o lugar onde ele sentia confiança, inclusive, de descansar. É todo um mini... Gente, eu vou precisar... Olha, quem tá chegando agora, gente, eu tô aqui com a Amanda. Ela é psicanalista clínica, hipnóloga nacional, internacional, tem treinamentos aí, ela tá entregando somente tudo. O nosso podcast ele vai estar disponível também no YouTube do nosso canal Wallace Mendes Academy. E nós sempre trazemos aqui, Amanda, pessoas que trazem essa pegada de cuidar do outro, de crescimento. E eu percebo esse cuidado em você, né? Você fala assim, eu cuido, ela tá feliz, eu dou alta. Eu digo, ai meu Deus, eu vou querer a alta dela, vou querer continuar lá. Mas para essas meninas, que a grande maioria do nosso público são mulheres. Então são mulheres que a gente escuta todo o processo de crescimento, o processo até de feridas mesmo, né? De não aceitação desse processo de crescimento delas. E o que você diria para elas que estão agora nos ouvindo, nos assistindo, o conselho para que elas se posicionem para procurar ajuda, por exemplo? Muito bem. Eu costumo dizer que a beleza, ela vem de dentro para fora. O sucesso vem de dentro para fora. Então não adianta você ter tudo e não ter nada. O que adianta? Ter tudo e não ser feliz. Então, quando a gente participa de um processo psicoterápico, que você, principalmente nessa caminhada de sucesso, é importante cuidar da saúde mental para aproveitar a jornada.
é muito importante aproveitar a jornada, porque a jornada é a vida. O ponto de chegada chegou. E agora? Cheguei no sucesso. Você vai ter outra meta, né? Sempre vai ter uma maior do que a outra. Tem que ter, isso é a vida. Altos e baixos. Tá tudo bem chorar. Tá tudo bem ficar triste. É preciso acolher. Muitas pessoas, inclusive, falando sobre isso, por exemplo, perde alguém que é uma medicação. Tem que viver o luto. Se tá triste, tem que estar triste. Agora, se não tá conseguindo superar, aí psicoterapia. É outro processo. É outro processo. É importante se dar essa oportunidade de participar de um processo. Procurar alguém que você olhe para aquela pessoa, aquele psicoterapeuta. Tem vários. Você olhe para ele e fale: eu quero que ele seja meu psicoterapeuta. Quero que ela seja minha psicoterapeuta. Porque com essa pessoa eu confio. Eu preciso de alguém para saber quem eu sou de verdade. Para eu me entender. Para eu saber quais são os meus limites, os meus defeitos, como eu posso lidar com os meus defeitos. É muito importante, porque todo mundo tem defeito. Todo mundo. Ninguém é inteligência artificial. Verdade. Ninguém. E tá tudo bem. Agora, trazer os defeitos, aprender com eles e superá-los e saber adaptá-los para o seu bem-estar e para o outro, o nome disso é evolução. O nome disso é sucesso. Então, o sucesso é assim. Sucesso, você vai um passo de cada vez. Quando chega no lugar, você amplia os horizontes. Você não vai pegar uma escada de 100 andares e pular até o 100º andar. Não dá. Tem que respeitar o processo. E aí, o recado, né? Para essas meninas que estão nesse processo de curso, de treinamentos, de tá ali no salão, né? Isso. No salão, começando uma carreira, é importante ter paciência, organização, curar suas feridas, porque eu vou dizer, a melhor coisa para uma cliente é chegar num salão e sair melhor do que chegou. Além da beleza, mas as profissionais estão ali para a cliente. É muito bom. Então, Entrega, né? A entrega. Então, um profissional que tem problemas com a sua saúde mental, e saúde mental não é a ausência de doença, a saúde mental não significa que é uma psicopatologia, um transtorno mental. Não é isso. A saúde é porque não tenho, eu sou saudável. Não é isso. É um sofrimento emocional. Quando a pessoa, às vezes, tem uma insônia, às vezes está passando por taquicardia, está passando mal, tem muita angústia, não consegue continuar. Às vezes está fazendo um curso, aí olha para o profissional e fala assim, eu nunca vou chegar ali. Aí trava. Aí bloqueia. Não, aquele cara, aquela mulher é demais. Eu nunca vou chegar ali. Onde você chegar é o seu sucesso. Não para, tenta, continua. Se precisar de ajuda nesse processo, procure ajuda. E aí, eu vou falar novamente o cartãozinho do pai daquele rapaz lá dos Estados Unidos, da campanha do Setembro Amarelo. Por favor, peça ajuda. Por favor, você não está sozinho. A vida tem N possibilidades. E é verdade. E muita gente associa, por exemplo, se tocou de novo no assunto sobre suicídio, a questões religiosas. Eu escutei, outro dia eu cheguei em casa e uma jovem do andar de cima ao meu, de 12 anos, havia cometido suicídio. E muita gente, e aí eu vi o comentário ali, isso é falta de Deus, é falta... Não. Eu digo, gente, vocês entendem vocês podem entender que a dor que ela sentia talvez fosse tão grande que essa era a forma que ela achava que resolveria. Então, tem muita gente que ainda tem esse pensamento. E como que você vê essa coisa? Muito legal o que você disse. Eu estava pensando, inclusive, em fazer um post no meu Instagram sobre isso, porque as pessoas, elas têm essa relação do sofrimento. Eu não posso sofrer porque eu tenho uma religião, né? Porque senão vão até me julgar. As pessoas vão achar que vão ser julgadas porque tá tendo ansiedade, tem depressão, tem alguma coisa, então elas não podem se permitir a esse processo.
E não é verdade. Pelo contrário, para mim, Deus me deu o dom e o talento que eu tenho para ajudar as pessoas que precisam. Não é falta de Deus. Um sofrimento psíquico não é falta de Deus. São traumas do passado que a pessoa passou e não conseguiu enfrentar ali. Então, ela carrega aquilo. Sim, entendi. E aí, hoje, para que você consiga tratar esse tipo de processo, você desmistifica também estar ligado à religião ou não. Isso. Eu costumo dizer que na minha sala, a minha religião é a religião do paciente. Eu não faço proselitismo, eu não posso, né? Porque ali eu tô na demanda dele, do jeito dele, a maneira dele, a vida dele. Eu costumo dizer, inclusive, que eu passo a ser ele. Que eu preciso calçar os sapatos dele, estar na vida dele, com a situação que a pessoa vive para poder ajudar, com as minhas técnicas e os meus conhecimentos, né? Gente, é incrível. E olha só, Amanda, para quem tá nos assistindo, qual o Instagram que a gente te encontra? Onde é que você atende? Vai passando tudo aí para as nossas meninas já saberem aí. E já sei que a Netinha já tem os contatos, já vou perturbar ela ali. Meu Instagram é Amanda Juste, PSI, né, de psicanalista. Amanda Juste, JUSTY. Alguns falam Just, mas Amanda Juste. E é o meu canal de atendimento lá. É só entrar no direct, eu vou mandar o meu WhatsApp pelo direct. E aí, quem quiser agendar uma consulta ou saber mais sobre hipnose, no meu canal do Instagram, eu alimento muito sobre hipnose. E é um tema que a gente pode conversar aqui vários dias e vai ter sempre coisa nova. Sim, eu sou apaixonada. Já percebi. Já vi muita coisa acontecer, Wallace. Muita coisa. Muita coisa assim que a pessoa... Amanda, eu não sabia que isso acontecia comigo por isso. Amanda, é porque eu não posso dizer. Eu posso dizer. Eu fico com vontade, mas não posso, é antiético. E aí, mas eu vi muita coisa acontecer. E eu quanto mais eu vejo, aí vem essas críticas, né? Ah, hipnose é coisa do não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, eu não tenho como desistir, porque o que eu faço na vida das pessoas vai acima do que esses preconceitos. E a grande verdade, né? Um preconceito. É. E a gente nem se dá ao trabalho de conhecer, de estudar, de pesquisar. Porque se hoje você colocar aqui, por exemplo, no Google, ele vai falar aí coisas incríveis. Eu lembro que eu era adolescente, eu tinha uns 12, 13 anos, e eu achei um livro, sobre hipnose. E eu li esse livro, ele era bem grosso, com 12 anos de idade eu li e eu fiquei extremamente apaixonado. E nesse livro tinha alguns exercícios para você mesmo fazer. Auto-hipnose, né? Auto-hipnose. Eu digo, gente, que mundo incrível. É. Mas a gente é muito descrente, eu acho. Né? E a falta de conhecimento também. Isso, é isso. Porque é uma ferramenta transformadora. É uma ferramenta. Eu digo porque eu passei pelo processo de hipnose. Eu revi todas as minhas metas e tudo foi resolvido. A minha mente perseguiu a realização daquilo que eu tinha tratado e colocado como objetivo na minha vida, no meu inconsciente. Olha que coisa boa. Porque a nossa mente, ela só alcança aquilo que a gente já viu. Se, por exemplo, vamos supor, existe um castelo de chocolate. Você nunca viu um castelo de chocolate. Então, você nunca vai chegar nesse castelo de chocolate porque você nem imagina que existe. Então, se aqui em Fortaleza alguém faz um castelo de chocolate, você viu, aí você pensa, eu posso chegar até lá. Eu posso ir lá e comer se for pago o chocolate. Então, a nossa mente, ela só atinge aquilo que a gente conhece. Então, se a pessoa não sabe o que é o amor, se a pessoa não conhece a felicidade, pela história de vida que ela passou, como é que ela vai conseguir? Então, num processo psicoterápico, é isso que é apresentado. E na hipnose, é isso que é gravado no inconsciente. Para que a mente dela persiga aquilo que ela quer. Porque ela sabe o que ela quer ser feliz. E o que é a felicidade? Ela quer um objetivo. Que objetivo? Aí a gente vai encontrando, né? A gente vai durante as sessões, as coisas vão aparecendo. Não é uma receita de bolo. Cada caso é um caso.
Cada pessoa é um tempo. Eu já consegui vencer um trauma, por exemplo, em um dia, uma sessão. Como eu já consegui vencer em 1 mês, 2 meses. Tenho pessoas com mais de 6 meses, porque são pessoas que passam pelo processo psicoterápico, que é ali a psicoterapeuta, né? Constante na vida para superar as questões individuais, sucesso, enfim. É bem complexo mesmo, viu? E olha só, meus amores, nós estivemos aqui com a Amanda Justin, né? Pode ser Justin também, né? Ela falando aqui tudo sobre hipnose, sobre muita coisa bacana. Para você que esteve com a gente até agora, muito obrigada, Amanda. Quero te agradecer. Obrigada Fiquei também. extremamente apaixonado pelo tema e por ela. Ela é incrível, gente. E já aproveita, segue aí o Instagram dela. A gente vai deixar também aqui na legenda do YouTube para vocês seguirem lá no Instagram dela. Tem o link, já clica no link, já marca aí. A gente fala que é uma consulta, uma avaliação, como que a gente fala? É uma consulta. Uma consulta. Aí tem a consulta, né, inicial. É importante olhar para mim e dizer, vou confiar. Se não confiar, não precisa. Porque precisa escolher o profissional que a pessoa olhe e fale, não, eu vou confiar nessa pessoa, porque é importante, senão não vai funcionar. E aí pronto, me escolheu. Já deu certo. Aí deu certo. Agenda a consulta, né, o atendimento, aí a gente passa por um processo, tem a anamnese, aí a gente vai encontrando o que é que precisa e vamos dando continuidade, cada caso num caso. Coisa boa. Pois, Amanda, muito obrigado. Se quiser já mandar um recadinho para as meninas, fique à vontade. O nosso podcast está aberto para quando você quiser ver. E outra coisa, vai lançar aí o curso online. Já vem aqui pra gente lançar em primeira mão, que eu gosto de sucesso. Coisa boa. Então, meninas, quero dizer uma coisa muito importante para cada uma de vocês. Olha que isso é importante. Você merece ser feliz. Você merece ter a vida que você quer ter nessa vida. É isso. Forte, né? Então, gente, beijão e até a próxima. Tchau, tchau.